Olá pessoal, eu sou o professor Rogério Dias, professor de língua portuguesa, e hoje falaremos sobre a comunicação e os movimentos sociais. Vamos tentar entender como os movimentos sociais utilizam e para que utilizam a comunicação. Vamos tentar entender também como ocorre a comunicação. Observem agora neste slide. A comunicação confunde-se assim com a própria vida. Então, meus amigos e minhas amigas, a comunicação sempre foi e será indispensável para tudo que está ao nosso redor. Desde que o mundo é mundo, o homem se comunica e muda o meio no qual vive. Mas vocês acham que essa comunicação sempre ocorreu da forma como a temos hoje? Claro que não. Ela sofreu e sofre constantemente alterações. Na verdade, a comunicação está em constante evolução. Imaginem, por exemplo, a comunicação na Idade da Pedra e a comunicação dos dias de hoje. Dá para sabermos que são totalmente distintas, mas não menos importante. O ato de se comunicar é que possibilita as mudanças, inclusive as mudanças na forma de se comunicar. Os nossos saberes, a nossa cultura, a nossa religião, o time de futebol pelo qual torcemos, a maneira como educamos nossos filhos, a maneira como fomos educados, tudo isso é possível graças à comunicação. Não há mundo sem comunicação. E nesse contexto, alguns grupos usam a comunicação na busca da solução de problemas. Bem, eu estou me referindo aos movimentos sociais, que eu acredito que são capazes de mudar o mundo através de atos e ações, transmitindo sua mensagem, dizendo sua palavra, se comunicando. Eu faço a referência aos movimentos sociais porque eu acredito que não há nenhum espaço melhor para provar o poder que tem o ato de se comunicar. Mas acreditem, nem sempre foi assim. Os movimentos sociais não podiam dizer a sua palavra. Por diversas vezes eram perseguidos. E eu imagino que hoje ainda são. Mas mesmo assim eles insistem, eles persistem, eles perseveram. E hoje, graças à diversidade dos meios de comunicação, tornaram-se mais fortes. Hoje eles podem dizer a sua palavra com mais força e fazer com que ela chegue a mais pessoas. Mas para atingir os seus objetivos, os movimentos sociais precisam se organizar, precisam divulgar, eles precisam também aprender a utilizar todos os meios de comunicação disponíveis. Eles precisam criar espaços para que as pessoas possam dialogar. Os movimentos sociais lutam por educação, moradias, creches, trabalhos, lutam por dias melhores. Essas lutas elas sempre existiram, mas só agora chegam ao conhecimento das massas, graças às várias possibilidades de comunicação. A comunicação, meus amigos, como já dissemos, é um ato necessário e também é vital. E para nos comunicarmos, nós dispomos da linguagem, que pode ocorrer de várias formas, mas falaremos sobre a linguagem mais tarde, ainda nessa aula. Agora, vamos tentar entender quais são os elementos necessários para que ocorra a comunicação. Vamos então tentar entender quais são os elementos para que ocorra a comunicação. Para que a comunicação seja satisfatória, alguns elementos são indispensáveis. São eles o emissor, o receptor, a mensagem e o canal. O emissor é aquele que transmite a mensagem. O receptor, quem recebe a mensagem. A mensagem é o que está sendo dito, o que está sendo apresentado. E o canal é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Vamos tentar exemplificar em um livro. Por exemplo, nós temos o emissor, que é o autor do livro, quem escreve o livro. O receptor são os leitores. A mensagem está sendo transmitida através do texto escrito no livro. E o canal é o próprio livro. Um outro exemplo, um programa de televisão, um jornal, por exemplo. O emissor é o apresentador do jornal. O receptor, o telespectador. A mensagem está sendo transmitida pelo apresentador. E o canal é o meio televisivo, é o meio de comunicação, a própria TV. Mas toda comunicação só é possível graças à linguagem. Nós somos seres falantes e necessitamos utilizar a linguagem. A linguagem é nossa via de acesso ao mundo e ao pensamento. Ter experiência com a linguagem é saber emitir sons e também ouvir. É saber escrever e também ler. A linguagem nos permite o significado e significações das coisas. Vamos tentar compreender alguns tipos de linguagens. As linguagens destacadas são linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista, linguagem formal, linguagem informal, linguagem literária e linguagem digital. Nos próximos slides vamos tentar entender cada um desses tipos de linguagens. Começamos pela linguagem verbal. A linguagem verbal, ela pode ser emitida de duas formas, através da fala e através de textos. Observem nessa placa, está escrito que é proibido
fumar. No segundo exemplo, nós temos a linguagem não verbal que está transmitindo a mesma mensagem, porém através de imagem. Então, a linguagem não verbal é transmitida através de imagem. Observem que na linguagem verbal e na linguagem não verbal a mensagem é a mesma, porém a forma como elas estão sendo transmitidas é diferente, mas tem o mesmo significado. E é perceptível por qualquer pessoa que tenha esse tipo de conhecimento. Um outro exemplo simples de linguagem não verbal são as placas de trânsitos. Quando há a junção da linguagem não verbal com a linguagem verbal, nós temos então um terceiro tipo de linguagem que é chamado de linguagem mista. Um exemplo simples são as revistinhas em quadrinhos. Observem que os personagens estão sempre gesticulando, encenando, e é fácil a compreensão de entendermos se tivesse somente a imagem, por exemplo. Mas além da imagem, nós temos também o texto. Então, quando há o texto e a imagem, nós temos então um terceiro tipo de linguagem chamado de linguagem mista. Nesse próximo slide, nós temos a linguagem formal. A linguagem formal é utilizada em situações formais, como por exemplo, uma palestra feita para uma plateia, uma redação para concursos, textos escolares. Então, a linguagem formal é utilizada em situações que exigem a gramática. A nossa gramática é que normatiza a língua portuguesa. O próximo exemplo é de linguagem informal. E essa linguagem é que nós utilizamos com muita frequência. Eu diria que utilizamos o tempo todo. Ela é utilizada em situações de diálogos com os nossos familiares, em reuniões com amigos, no campo de futebol. É a linguagem do nosso dia a dia. A linguagem literária, eu costumo dizer que é a linguagem dos poetas, dos artistas. Nesses tipos de textos, as palavras ganham significações e os textos podem ser interpretados de várias formas. Os textos literários podem emocionar, podem provocar, podem causar estranhamento, podem causar ódio. Depende muito da interpretação do seu leitor. No slide seguinte, nós temos a linguagem digital. Essa é a linguagem das redes sociais, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. É uma forma nova de se comunicar. As pessoas usam muitas abreviações e símbolos na escrita de textos nesse tipo de linguagem. Essa variedade de possibilidades da linguagem nos permite a comunicação da maneira que considerarmos melhor. Há pessoas que se sentem melhor, por exemplo, falando ou escrevendo no WhatsApp do que falando pessoalmente ou escrevendo textos. Então, essas várias possibilidades de linguagem nos permite também escolher qual a melhor, qual a que nós nos saímos melhor. Mas quando nós tratamos da linguagem verbal, essa pode ser diversificada. Não há, por exemplo, uma maneira certa ou errada de se falar. E agora nós vamos falar um pouquinho aí sobre esse tipo de linguagem, a linguagem verbal. E essa diversidade possibilitada aí pela linguagem verbal, ela tem um nome, ela causa um fenômeno que nós chamamos de variedade linguística. E essa variedade linguística, ela é característica em todas as regiões do Brasil, do nosso país. Tudo que falamos está correto se houver entendimento. Não há o certo nem o errado. Claro que gramaticalmente a gente precisa obedecer às normas da gramática da língua portuguesa. No entanto, quando se trata da nossa fala, se for compreendido, está correto. Essa diversidade na linguagem, ela pode ocorrer por vários fatores. Eu cito como exemplo o fator regional. Pensem nas pessoas que moram no sul do Brasil e agora imaginem as pessoas que moram no Nordeste. Se fizermos uma comparação na fala das pessoas que moram no sul e no Nordeste, vamos perceber que são falas totalmente diferentes. Então, essa linguagem, a linguagem verbal, ela pode ser caracterizada ou pode ser diferenciada por vários fatores. Um dos fatores é esse que eu acabei de citar, é o fator regional. Um outro é a idade. Se a gente observar, pessoas com idades diferentes tendem a falar de formas diferentes. Um outro fator é o sexo. Pessoas do sexo masculino e feminino tendem a falar de formas diferentes. A raça ou a cultura também influencia na forma de falarmos. O grau de escolaridade e um outro fator que é peculiar também da nossa linguagem são os grupos específicos. Por exemplo, alguns grupos de amigos costumam utilizar alguns tipos de gírias. Alguns grupos profissionais, como por exemplo os policiais, têm os chamados jargões. Então eles utilizam para se comunicar sobre determinados assuntos. A nossa linguagem ela é muito diversa e ela também é aceitável. Isso a gente precisa compreender. No entanto, precisamos lembrar também que ao fazermos textos escolares, ao fazermos redações,
A linguagem que é cobrada é a linguagem formal, a linguagem da nossa gramática. Bem, tudo que foi apresentado é para que vocês compreendam o poder da comunicação. Nós somos seres falantes, temos uma linguagem, cabe a cada um de nós utilizarmos da melhor maneira possível. Que tal se a gente utilizasse em favor das outras pessoas? Procure os sindicatos, procurem as igrejas, os grupos que existem nas cidades de vocês, visitem a Câmara de Vereadores, façam bom uso da linguagem. Digam sempre sua palavra. Talvez ela não seja a verdadeira, a mais correta, mas tenham plena certeza que a sua palavra será a mais importante. Por isso, digam sempre sua palavra. Recapitulando tudo o que nós falamos hoje, falamos sobre a comunicação e os movimentos sociais, como os movimentos sociais se organizam através da comunicação, o poder que tem a comunicação dentro dos movimentos sociais. Nós falamos também quais são os elementos para que haja uma boa comunicação e falamos também sobre alguns tipos de linguagens. Espero que vocês tenham compreendido, que tenham gostado e, como dizia a Chacrinha, quem não comunica se estrumbica. Fiquem com Deus e até a próxima.